E aí galera, hoje temos um vídeo especial, um unboxing completo da mais nova impressora 3D da Elegoo, a Mars 5 Ultra. A gente vai explorar todos os acessórios, discutir as tecnologias que ela incorpora, suas vantagens para a odontologia digital e fornecer uma análise técnica detalhada sobre as especificações dela. Fica aí até o final do vídeo que eu vou te mostrar se vale a pena mesmo comprar essa belezinha aqui. A Elegoo foi fundada em 2015 por Chris Hong em Shenzhen, que é conhecida como Vale do Silício lá na China. Desde então, a empresa tem se dedicado a fornecer ferramentas eletrônicas e estruturais mais práticas para estudantes, entusiastas e profissionais da área. A empresa tem uma gama de produtos bem ampla e inclui impressoras 3D de alta qualidade, resinas, filamentos e gravadoras a laser, todas projetadas para atender a necessidade dos criadores em diversas áreas. E a série Mars tem sido um marco na linha das impressoras de resina da Elegoo e é conhecida pela confiabilidade e acessibilidade e torna a tecnologia mais acessível para uma ampla gama de usuários. E sem perder mais tempo, vamos abrir então a caixa da impressora. Estou ansioso para ver. Ela veio diretamente das terras chinesas. Vamos abrir ela então, que o consultório está precisando de mais uma impressora, apesar de ter várias lá já. Então eu estou precisando de mais uma impressora e a gente vai parametrizar algumas resinas nela para me facilitar a vida. Enfim, vamos ver o que vem então nessa impressora. Vou abrir ela então. Como de costume, as impressoras da Elegoo, elas têm uma proteção bem interessante. Sempre essas impressoras vêm com essa plástico, né, que é como se fosse uma almofadinha plástica aqui, que protege bem, porque a viagem de lá para cá é longa, então é importante que a gente tenha essa proteção. Vou tirando as coisas aqui para facilitar. A gente tem aqui o manual do usuário, que é comum, é interessante para quem está, principalmente quem está começando com impressão 3D, a gente poder tirar as dúvidas de tudo sobre a impressora, enfim, é importante a gente ter o manual do usuário. Além disso, a gente tem essa parte plástica aqui, que seria encaixada na impressora quando a gente remove a mesa de impressão logo que terminamos a impressão, para que a resina pingue nessa área aqui e a gente não estrague a impressora ou não caia um pouquinho de resina no vidro e que possa atrapalhar um pouquinho as impressões. Então isso aqui é bem interessante, protege a impressora. Mais uma caixinha que tem a fonte, acredito eu aqui. Ó, então o cabo, na verdade o cabo de força. E aqui a gente consegue ver a nossa impressora. Vai ter mais algumas coisas aqui dentro dela. Então a ideia é eu tirar essa impressora aqui e a gente conseguir deixá-la em pezinho e facilitar um pouquinho para a gente poder visualizar. Vou levantar a caixa aqui então. Vamos puxar essa impressora aqui um pouquinho para fora. Então ela tem todas essas proteções que é bem interessante, porque ela é enviada para o mundo inteiro. Então essas viagens ela vem bem protegida, para que não tenha nenhum problema, né, durante esse processo de viagem. Vou tirar a caixa aqui para facilitar um pouquinho. Esses isopores aqui que são interessantes. Vamos levantar ela aqui um pouquinho. A gente vê que ela é uma impressora diferente da outro unboxing que eu fiz da Saturn 4, ela tem um design parecido, mas ela é um pouquinho menor, então para outros propósitos, bem interessante para quem não precisa de uma área de impressão tão grande. Ela tem toda a tecnologia que a Saturn tem também, mas tamanho um pouquinho mais reduzido e a gente, na prática do nosso dia a dia, a gente acaba economizando um pouquinho de resina. Vamos tirando os plásticos aqui então. Ela vem com essa proteção na tampa dela. A gente consegue então remover aqui, levantando um pouquinho esses plásticos. A gente vê que ela tem uma tampa fosca aqui de proteção para luz. Vamos aos pouquinhos removendo ela aqui. Aqui a gente vem o nosso toolkit. Seria, na verdade, tudo que a gente precisa para trabalhar com ela. Então a gente tem aqui, ó, as chaves para a gente apertar então os parafusos aqui, a fonte em si, então para a gente poder ligar ela.
Aqui ela vem essa antena para o Wi-Fi, então ela é colocada na parte lateral aqui da impressora. Umas luvas, uns filtros. Eu gosto muito desses filtros aqui, eu acabo comprando mais recorrente, então esse aqui vem alguns filtros, mas a gente pode comprar eles avulsos depois para poder trabalhar. A espátula para remover as peças da mesa de impressão, então ela é bem interessante. Uma outra espátula que vem para a gente teoricamente mexer dentro do tanque. Eu não gosto muito dessa espátula, eu acho ela uma espátula muito dura, então ela acaba podendo riscar. Então eu gosto de umas espátulas, a gente acaba usando umas espátulas mais maleáveis, comprando, né, umas espátulas que são de borracha, que a gente consegue trabalhar mais adequadamente sem ter risco de riscar. Vem sempre um pendrive para a gente poder trabalhar, umas máscaras e também a gente tem um cartão com uma licença do Chitubox Pro. Então a gente faz raspa aqui para a gente poder trabalhar e usar a licença do Chitubox Pro. Bom, continuando aqui, pessoal, a gente tem a nossa mesa de impressão. Então essa mesa de impressão ela é um pouco diferente das outras impressoras mais antigas. Ela tem esse jogo aqui que a gente pode trabalhar. E para que serve esse formato da mesa de impressão da Elegoo, da Mar 5 e da Saturn 4? A gente não tem necessidade de fazer o nivelamento na hora que a gente vai começar a imprimir. Isso é bem interessante. Alguns falam em nivelamento automático e não é exatamente isso, não é um nivelamento automático. Como ele tem esse joguinho aqui que a gente consegue trabalhar, então ele se ajusta na hora da impressão. Além disso, então, a gente tem aqui o nosso tanque. Vamos remover aqui a continuação aqui dessa proteção que tem. Aqui na frente, a gente tem então mais uma proteção para o tanque, né? Porque esse tanque, na verdade, ele tem uma forma diferente de imprimir. Essas impressoras não é a mesa que sobe e desce, aqui é o tanque que faz esse movimento. Então, se a gente vê aqui, ó, ele tem esse certo movimento. Eles deixam isso aqui para quando ele for transportado, cuidar com esse movimento. Então a nossa mesa, ela sobe e desce, diferente da mesa que movimenta nas outras impressoras, e isso é bem interessante. Isso nos ajuda muito, porque quando a gente faz a impressão 3D e a nossa mesa sobe e desce, a gente tem uma dificuldade grande, porque a gente pode soltar alguma peça da mesa nessa hora onde a nossa mesa sobe. E a gente tem um jogo da mesa, onde a mesa faz esse movimento, a gente acaba fazendo com que essa mesa não faça essa força no nosso FEP dentro da nossa resina. Então ele faz um movimento da própria mesa para facilitar esse descolamento, o que nos faz a gente perder menos peças na hora de impressão e vai fazer com que o nosso filme ele dure mais tempo. A gente pode agora remover esse tanque. Então, são dois parafusos laterais que a gente tem para fixar esse nosso tanque. Esse tanque ele vem assim, ele vem com duas proteções plásticas. Então, uma das proteções que a gente tem aqui, que a gente remove então essa proteção da nossa tela. Então a gente vê essa tela aqui vem bem protegida, e embaixo desse nosso tanque a gente também tem uma outra proteção que tem que ser removida. Então são duas proteções plásticas. A gente vê esse tanque, ele é um tanque bem robusto, né, com o nosso filme aqui. Então ele é colocado aqui nessa posição, bem encaixado na posição correta. A gente vai colocar de volta esses dois parafusos para fixação. E aqui atrás a gente tem a nossa câmera, né, que ela tem algumas funções, e a gente tem que remover para fazer ou utilizar essa câmera, essa proteção de borracha que a gente tem na nossa telinha aqui da nossa câmera. Além disso, a gente tem então, para mostrar para vocês, as entradas laterais. A gente tem uma entrada de USB, que seria para nós colocar o nosso pendrive, né, com os arquivos para imprimir, o switch, que é para ligar e desligar a nossa impressora, a entrada da fonte e a entrada da nossa antena de Wi-Fi. Então a gente pega depois a nossa anteninha e encaixa aqui nessa posição. Na parte frontal da nossa impressora, a gente tem então a nossa tela, que também vem com uma proteção. A gente remove essa proteção e depois eu vou ligar então para mostrar ela para vocês. E a nossa tampa, ela é uma tampa então mais escura,
que é para não deixar acontecer a entrada de luz durante a impressão. E na parte traseira a gente tem essa entrada que pode ser desparafusada, a gente pode acoplar alguma mangueira, alguma coisa para poder tirar os odores, né? Para poder remover esses odores e colocar para fora então do nosso laboratório, nosso consultório, esses gases que vão ser emitidos da resina durante a impressão. Colocamos a tampa, a gente vê que tem um encaixe perfeito aqui nessa região da frente da nossa impressora, o encaixe que vai ser bem certinho na posição correta para que fique bem fixo e ajustado. Falando das especificações técnicas da Elegoo, ela tem um volume de impressão de 153,36 milímetros de comprimento por 77,76 de largura e 165 milímetros de altura. Ela tem uma tela de LCD monocromática de 7 polegadas com uma resolução de 9K, ou seja, 8.520 por 4.320 pixels. E proporciona então uma resolução XY de 18 por 18 micrômetros. Ela também tem um sistema COB, que é Chips On Board, com LEDs que emitem a luz UV de 405 nanômetros e garante uma uniformidade de luz de 92% para impressões mais precisas com detalhes bem nítidos. Essa câmera de IA que ela vem, então a gente pode mostrar ela novamente aqui. A gente tem essa câmera de IA que tem aqui, ela permite um monitoramento de tempo real e detecta erros durante a nossa impressão. Então é bem interessante que a gente consegue a partir do, por exemplo, se a gente usa o software do Shitu, o Shitu Manager, lá dentro a gente pode ver a nossa impressão que está acontecendo e além disso essa câmera, ela tem incorporada essa parte da IA. E para que funciona a IA da nossa impressora? Se a gente tem, por exemplo, durante a impressão um descolamento de uma parte da nossa impressão, que acontece, às vezes não colou bem na base, quando ele começou a descolar, a nossa câmera vai detectar esse erro e ele automaticamente vai parar a nossa impressão, para que a gente não tenha nenhum dano para a nossa impressora e para que a gente não perca tempo com ela. Além disso, ela tem uma tecnologia de Tilt Release, que o que é, na verdade, essa tecnologia? É um mecanismo que ele faz com que essa mesa suba e desça. Como eu falei antes, ele melhora essa questão de que o descolamento da nossa impressão da nossa mesa, para que não aconteça esse descolamento. Então é bem interessante que essa mesa ela tem esse movimento de subir e descer, para que então a gente consiga descolar, né, a nossa impressão quando ela tem no fatiamento uma impressão, né? Então a gente vai imprimir, então cada camada de fatiamento ele vai descer a mesa e subir para que descole mais fácil do nosso FEP, do nosso fundo do tanque. Além disso, a gente tem aqui na mesa uma proteção de LCD do vidro temperado e eles falam que é uma dureza de 9Hz e protege essa tela contra arranhões e faz com que a gente tenha um tempo maior de vida útil desse LCD. A velocidade de impressão vai ser de até 150 mm por hora e vai depender um pouquinho das configurações e do tipo de resina. Mesmo durante a impressão, a gente pode mudar essa velocidade de impressão. O que a gente tem que cuidar é que a nossa resina ela esteja bem parametrizada para que a gente não tenha nenhum erro na hora que a gente vai imprimir ou mudar essa velocidade de impressão. A espessura da camada, como configurações que a empresa nos passa, é variável entre 0,01 milímetros até 0,2 milímetros e permite então que a gente ajuste conforme a necessidade do nosso modelo, se ele precisa ser um modelo mais detalhado ou não. A gente tem também uma precisão do eixo Z de 0,02 milímetros e contribui para que a gente tenha uma alta fidelidade das nossas impressões. A tela, ela é uma tela capacitiva de 4 polegadas e facilita a navegação e a operação dessa impressora. A gente tem também uma conectividade da interface de USB e Wi-Fi e permite que flexibilize então no envio dos arquivos. E também, como eu falei, a parte de monitoramento remoto dessa impressão. O tamanho da nossa impressora ela é de 260 milímetros de comprimento, 268 de largura e ela tem 451,5 de altura e um peso de 8,8 quilos. E essas especificações destacam a Mar 5 Ultra como uma impressora de alta precisão e eficiência. E ela é ideal para aplicações que exigem detalhes mais minuciosos, como no nosso caso na odontologia digital. E aí, galera,
o que acharam da Elegoo Mar 5 Ultra? Com toda essa tecnologia, ela parece ser uma das melhores opções para quem busca qualidade e rapidez nas impressões 3D. Se curtiu o unboxing, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí o que achou dessa impressora. Você compraria? Teria alguma dúvida? Posso responder todas as dúvidas nos comentários. Até mais!